Saudações, minha torcida da Fiel, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal para repercutir mais um pouquinho pela mídia aí o que estão falando sobre o nosso timão. Espero que vocês gostem. Você que é novo, tá chegando aqui agora no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações e assim você fica por dentro de todas as notícias do nosso timão. Vamos para a notícia, logo logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês sobre o Corinthians. Olha, parece na primeira página ainda da competição, na 10ª posição. E aí, virando a página, a gente vai falar já já também mais da luta contra o rebaixamento, mas neste momento, envolvendo principalmente, claro, Atlético Paranaense e Juventude ainda, né, nessa luta, mas Fluminense, Criciúma e Red Bull Bragantino que estão desesperados. O Corinthians, então, também lá na parte de cima da tabela, disputando vaga na Conmebol Libertadores e tem confronto direto amanhã já contra o Bahia. E o Antônio Chamorro está de volta conosco aqui, porque o Corinthians só depende de si para chegar à Libertadores 2025, Tonhão. É isso, Bruno, um abraço para vocês mais uma vez. Pois é, o Corinthians com essa arrancada, 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é a melhor marca do Corinthians, já tinha conseguido isso em 99 e 2011, que foram anos de títulos brasileiros para o Corinthians, mas dessa vez a briga acabou se tornando outra. Mas para o Corinthians, esse jogo contra o Bahia é importante porque os dois times têm 50 pontos, o Bahia está na frente do Corinthians, é o 7º colocado, porque tem mais vitórias, mas o Corinthians, se ganhar amanhã do Bahia, vai a 53, ainda dependeria do Cruzeiro, o Cruzeiro também tem chance, está um ponto atrás de Bahia e Corinthians, mas para o Cruzeiro, se ele não ganhar o seu jogo, o Corinthians então já se classifica para uma improvável fase prévia da Libertadores, algo que o Corinthians não imaginava desde que Ramon Dias, e ele sempre bate na tecla disso, né? Desde que ele assumiu, que o Corinthians, quando ele assumiu, era brigar para não cair, era tirar os times da zona de rebaixamento. Demorou, mas agora o Corinthians então já sonha com essa possibilidade de ir para a Libertadores, com o Yuri Alberto vivendo uma fase espetacular, a sua fase mais artilheira na carreira, 29 gols, Rodrigo Garro também fazendo gols e dando muitas assistências, e também o Memphis Depay, que desde que chegou, ele mudou muito o patamar desse ataque do Corinthians. O Corinthians que depois do Bahia ainda pega o Grêmio também, atuando fora de casa. E hoje a gente está aqui no Parque São Jorge, ainda a movimentação mais tranquila, hoje não abre para os sócios do clube, mas a partir de umas 3, 4 da tarde, aí sim, teremos muitos torcedores aqui, por causa do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Hoje vai ter uma votação do Conselho Deliberativo, 301 conselheiros têm direito a voto e ele hoje pode ser afastado temporariamente caso os 151 conselheiros, uma maioria simples, voto secreto também, caso eles achem que o Augusto Melo não está fazendo o melhor dos seus usos aqui como presidente, como administrador do Corinthians. A gente aqui ao meu lado direito, tem até faixas aqui de não haverá golpe. Existe uma pequena movimentação de um ou outro torcedor já com uma camisa em apoio ao presidente e internamente eles veem hoje com uma possibilidade de arquivamento desse processo. Ainda existe um segundo processo de impeachment, esse sim, que foi avalizado pelo CORE, o Conselho de Orientação, mas a expectativa, pelo menos para hoje, é de que não avance o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Bruno. Obrigado, viu, Tonhão? Então a gente vai acompanhar, claro, na noite de hoje e amanhã no Sport Center também falaremos sobre o futuro do Corinthians. Flamengo agora aqui no... Paralelo que quer me tirar daqui. Tem um governo paralelo que quer ditar a regra. Se eu estou aqui agora dando entrevista para você, daqui a pouco reclamam. Por que ele não estava aqui também dando entrevista? Por que isso? Eu quero entender por que isso. Se tivesse alguma coisa errada, eu seria o primeiro a falar, estou aqui meu cargo. Porque eu sou o único presidente que, quando acabar meu mandato, eu vou frequentar o clube, vou continuar jogando meu futebol que eu gosto, a minha bote é que eu participo tanto, o meu tênis, enfim, eu participo no clube. Quem me colocou aqui foi Deus. Quem vai me tirar aqui foi Deus. Quem me colocou aqui foi os sócios. Um voto democrático, com uma votação muito expressiva que ninguém esperava. E eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu estou fazendo o melhor para o Corinthians. Se eu tiver que sair daqui, quem me tira é Deus, mas não vou sair daqui. A gente está driblando toda essa dificuldade, mantendo os salários em dia. Comemoramos sim, são 4 meses de salário antecipado. Há muitos anos aqui nos fazia. Eu peguei isso aqui com mais de 11 meses de direito de imagem atrasado, salários atrasados, bichos atrasados. Hoje está tudo em ordem, por isso que os jogadores estão felizes, por isso que a gente criou essa credibilidade para fora. Então não me preocupe com o impeachment, nós vamos passar disso. Existe um planejamento para 2025, no qual que também, se a gente hoje sair, esse planejamento vai ter problema, vamos entrar num colapso. Gravem bem isso. Se acontecer esse impeachment, nós vamos entrar num colapso jamais visto na história do futebol. Professor Celso Unzelt,
Você viu aí o presidente do Corinthians, só Deus me tira daqui, se me tirarem, o Corinthians vai entrar num colapso, e etc, etc, etc. Professor, qual a sua visão, a sua análise de tudo isso? Todo processo de impeachment, Abel, seja no Corinthians ou no país, em qualquer lugar, tem 2 tipos de motivação. Primeiro, as irregularidades de quem está no poder e que levam você a cogitar o impeachment. E segundo, isso o Melo falou e ele tem razão, os interesses de quem está fora do poder e quer aproveitar a barca para retomar o poder. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de analisar essas coisas, porque pode parecer à primeira vista, tem que moralizar, mas esses não são os objetivos de quem está querendo o poder de volta, até porque quando estava lá, também dava as suas, entre aspas, pedaladas. Então, na hora do impeachment, interesses políticos colocam à frente coisas que nem sempre são passadas à frente, quando não é interesse de se mexer nisso. É nisso que eu me pego. Então, no caso da Vaidbet, por exemplo, eu acho que primeiro tinha que passar pela justiça, não teria que antecipar. Esse é um caso específico. Como falou, Chamorro tem vários pedidos de impeachment. E, na verdade, todo mundo que está no poder e que até não cai, passa por pedidos de impeachment. Pedidos de impeachment aparecem toda hora, em todo lugar, inclusive no âmbito federal. Não é o momento mais adequado. É um momento em que o futebol anda bem, em que finalmente essa administração estava mostrando a que veio, e de repente essas coisas são trazidas à tona a título de moralização, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Como o Melo falou, ele foi legitimamente eleito. Ele tem um mandato a ser respeitado. Então, se for para ser impeachado, que seja com algo concreto, por falhas que ele tenha cometido, não por um golpe, por uma tentativa de golpe. Eugênio Leão. É tão complicado isso, né, que aconteça nesse momento. Curioso, né, porque quando o time cresce, quando o time engrena, são 6 vitórias consecutivas, né, nesse recorte aí, o Corinthians é o melhor time do Campeonato Brasileiro, nesse recorte. Agora 7. Nessa reta final. Agora 7, né? A Se não me vitória engano, em Criciúma é a 7ª. É a 7ª? É. Mas está contando o jogo com o Racing? Não, o Racing interrompe toda a sequência. Se não me engano, são 7 no Brasileiro, né? Eu acho que são 7 no Uma Brasileiro. sequência impressionante do Corinthians, a hora que o time vai bem, o time cresce e aí vem isso. Mas é claro que é preciso entender, Abel, essa é uma medida simplesmente política ou a base existe para justificar a saída do Augusto? O Corinthians tem uma coisa ainda que continua mal explicada, jogada no ar, que é aquela situação da Vaidbet. Tá? Acho que, assim, uma investigação que não foi adiante, né? Porque não me parecia algo assim tão difícil de você identificar o caminho daquele dinheiro. Ele foi identificado até uma parte, depois parou. Né? Não, ok, saiu aqui da conta tal, foi para a conta X, de uma mulher que tinha... Clonaram lá os dados dela e tal. Tudo bem. Uma laranja, sem querer, sem saber que era laranja, né? Mas e aí, quem pegou esse dinheiro? A polícia não teve como rastrear para que conta foi? Quem foi que abriu a tal conta? Alguém ficou com o dinheiro. Isso está muito mal explicado até agora, e foi dentro da administração do Augusto. Existem dados concretos sobre isso para chegar ao ponto de incriminar o Augusto? Se não existirem, para mim parece uma coisa mais política mesmo. Mais uma tendência de grupos internos, porque ele foi eleito com uma base e rompeu com essa base ao longo da gestão, desse primeiro ano de gestão, e talvez isso politicamente o tenha enfraquecido. Esperar para ver qual vai ser. Eu acho que não vai passar, tá, Abel? Eu acho que ele não será empichado. Por quê? Pelo que eu tenho ouvido de pessoas que vivem o dia a dia do clube, que acompanham, parece que ele hoje tem uma base, até pelos resultados, até pelo que o Corinthians cresceu nessa reta final de ano. Há muita gente o apoiando. Você viu faixa aí de torcida, né? Não vai ter golpe e tal. E o que a gente ouve de pessoas... Aliás, sábado... A situação do time é óbvio que ela pode ter uma influência, né? A melhora do time, as boas contratações. Assim como se tivesse caído, ele estava lascado. Mas não deveria. Eu acho não deveria. Não, estou dizendo assim, mas eu influencia. concordo. Não que seja a causa, mas influencia, não influencia? Com certeza, apesar de ser totalmente equivocado, porque um processo de impeachment deveria ser basicamente
por algo concreto. nocivo, exato, que é a questão da investigação da Vaidbet. Eu estou muito com o professor, acho que tem que esperar essa investigação no nível da justiça para saber o quanto que isso influencia. E, sinceramente, ele não pode ser impeachmentado ou deixar de ser, porque se o time está bem ou não, e o que no final embora das contas influencie. Você não acha que políticos, né? alguns conselheiros chegam ali na hora, por exemplo, o time tá para cair, o cara tá pé da vida, eu vou votar contra esse cara mesmo. Olha o que ele fez no time. O cara, às vezes, nem analisa o motivo real. Sim, Abel, porque eu não duvido. no final das contas, né, essa é uma decisão política. Exato. Não é uma decisão judicial, não está baseada em dados, em provas. É uma decisão do sim. As pessoas que compõem ali o corpo da Assembleia que vai votar, elas vão pela sensibilidade delas, pelo que elas acham, pelo que elas sentem naquele momento. E o momento é positivo para ele. Eu tive no sábado lá na Fábrica do Samba, né, no desfile, lançamento dos sambas do Carnaval de São Paulo, e lá estive com muitos corintianos, e nenhum deles, nesse momento, é contra a permanência do Augusto Melo. Estamos de volta, minha torcida da Fiel. E aí eu venho perguntar para vocês o que vocês acham desse pedido de impeachment contra o Augusto Melo aí. Você acha que deve prosseguir com isso? Ou é mais um golpe de politicagem para prejudicar o nosso time, que vem numa boa fase aí, com 7 vitórias consecutivas pelo Brasileirão, já alcançando a vaga na Libertadores no ano que vem? Você que está chegando aqui agora no nosso canal, eu quero deixar os créditos totais ao ESPN, Sport Center e ESPN F360, onde separamos todas as notícias do dia de hoje do nosso timão. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todas as notícias da nossa fiel torcida. Fique com Deus e até a próxima.